Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está assistindo a gente aqui do Brasil. No caso da minha aluna, que vai ser a entrevistada de hoje, boa tarde, porque ela mora na Alemanha. Geralmente as lives eu faço nas sextas-feiras, é um quadro novo que eu estou trazendo aqui para o Instagram, com o objetivo de compartilhar em outras redes sociais também as evoluções das minhas alunas da consultoria de treino online e também do programa do Método Shape na Gringa. A minha aluna de hoje, ela se chama Jéssica, ela mora na Alemanha pela questão do fuso horário e pelo dia de folga dela, que seria hoje. Então a gente adiantou um dia da live. Eu vou chamar aqui a Jéssica para contar um pouquinho da história dela e sobre a evolução com os treinos. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos chamar a Jéssica, então, para contar um pouquinho sobre a história dela dentro da consultoria. Oi, calma aí só um pouquinho que eu não consigo te ouvir muito bem. Não sei se tá o fone. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tá. Eu não consigo te ouvir com clareza. Agora, Agora eu consigo. tá? Agora deu. Eu acho Eu troquei meu fone. que era o meu fone. Agora eu consigo te ouvir bem. Jé, que hora que são aí agora? 2 horas, 3 horas? Aqui na Alemanha são 3 horas da tarde agora. 3 horas da tarde. É, Jé, são 5 horas de diferença. é bastante tempo, né? Aham. Me conta um pouquinho pra gente, como que é a questão das academias aí? Tem instrutores nas academias? Qual a tua principal dificuldade em iniciar com os treinos sem ter o acompanhamento? Então, as academias aqui, na que eu treino, pelo menos, ela não tem ninguém supervisionando. Tinha momentos, a maioria dos treinos que eu faço era sempre sozinha, porque não tinha ninguém na academia. Então eu só ia lá, eu fiz o plano, né, com o dono da academia, mas em nenhum momento tinha personal ou pessoas ali supervisionando, né? E eu acho que é de costume aqui. Eu não, em outras academias que tem aqui, também Ai, travou aqui. não faz. Pronto, agora foi. Qual parte até que parte você ouviu? Sobre que não é de costume, né, nas academias ter instrutores. Não, não. E É, acredito que pode tem, falar. tem colegas meus, né, que treinam aqui em outras academias que também não são eles próprios que montam os treinos porque não tem personal, assim, né? E como tem no Brasil, como é de costume. É uma grande dificuldade, assim, eu percebo na Alemanha, nos Estados Unidos também, que é cultural, né? Essa questão de não ter um instrutor na Sim, academia, um personal. E aí atrapalha bastante, né? Na verdade, os alunos ficam bem perdidos com a questão dos treinos e acabam fazendo treinos aleatórios, né? Que na verdade não exato. trazem nenhum resultado, porque não é um treino prescrito exatamente para a pessoa, de acordo com o que ela precisa. Conta pra gente como que tu se sentia ali antes da consultoria. Já tinha tentado treinar aí antes? Como que foi? Então, eu tô aqui na Alemanha já esse ano completa 2 anos, né? Ano passado eu fiquei o ano inteiro assim, porque para fazer o documento, essas coisas, você tem que ficar em casa ali, não pode estar saindo porque você tá de uma forma ou de outra ali ilegal no país até sair o documento, né? Nesse Uhum. período, como eu ficava muito tempo dentro de casa, eu acabei engordando, né? Então não tinha nada para fazer. Gostaria lá de fazer uma academia, mas não conseguia também porque não tinha o documento. E eu falava, não, ano que vem, né, que seria esse ano, eu vou trabalhar certinho, quero ter uma rotina com academia, né? E muita gente até duvidava, porque o trabalho aqui ele é bem pesado, né? São 12 a 14 horas trabalhando e incluir ainda a academia e controlar, né, ter uma dieta acaba que fica mais pesado, né? Mas eu falava, não, gente, eu não quero ficar parada, né? Então, como eu engordei, né, com compulsão, eu queria emagrecer, sabe, de uma forma saudável, porque eu já venho de um passado onde eu tenho transtorno alimentar, eu já tive bulimia, anorexia. Então, eu queria, mais do que emagrecer, ter uma relação boa com a comida.
sabe? Ter uma relação saudável, uma alimentação saudável, sabe? E junto disso, claro, emagrecer, né? Recuperar o meu peso, enfim. Sim, é bem importante isso que você falou sobre esse retorno saudável, né? É, não, porque geralmente quando as pessoas começam, elas querem treinar todos os dias, 2 vezes por dia, uma dieta muito restrita. Então, como você já Exato. teve essa questão desses transtornos, né, anteriormente, a gente precisa voltar e ter esse cuidado especial, tanto com a montagem do plano, né, alimentar, quanto com a questão dos treinos. E depois que você iniciou com a consultoria, o que que você percebeu assim que melhorou? Em relação aos treinos, à alimentação, o que que mais te ajudou? Em relação aos treinos aplicativo? Olha, eu fiquei muito feliz porque eu comecei a fazer exercícios que antes eu não conseguia, né? Como eu já tinha treinado no Brasil, né? Treinava quando eu morava no Brasil. Tinha um exercício em questão que eu sempre te falei, que é o stiff, né? Aham. E eu lembro que eu já tinha tentado de tudo quanto é jeito, né? Fazer na academia que eu treinava. Lá tinha um treinador, mas até que ele Ai, travou aqui novamente. foi Pronto, agora foi. É que tá, às vezes ele dá uma travadinha, mas agora foi. Eu lembro que você comentou que tinha bastante dificuldade com o exercício stiff. Sentia dores nas costas, né? Quando fazia o na lombar exercício. também. Uhum. Era no stiff e no levantamento terra, né? Elevação pélvica. Eu acho que eram 2 exercícios, né? Que tu tinha comentado. Mas principalmente que tu tinha mais dificuldade era no stiff, né? No stiff, exato. E eu ouvia na internet e via outras pessoas ali, né, treinando junto comigo, fazendo. Eu ficava, gente, que coisa linda. E hoje, né, com teu auxílio ali aos poucos, até quando eu ouvi a primeira vez aquele exercício, na minha ficha foi, putz, e agora? Vou ter que falar com ela, né? Porque não era de hábito meu fazer até quando eu treinava antes, né? E foi ali, de pouquinho em pouquinho, primeiro com um peso menor, depois evolui para barra. Hoje é um dos que eu mais gosto de fazer, que eu faço com o maior prazer, sem dor, que dá resultado, faço progressão de carga, assim, tranquilamente. Legal, é bem bacana, né, eu ver esse tipo de evolução, porque às vezes é só um ajuste ali na execução, na técnica, ou iniciar, né, como tu falou, com menos carga, aí depois vai evoluindo do halter para barra. Então a gente precisa dessa progressão nos exercícios também, né? É importante também explicar isso pro pessoal, porque às vezes vê as pessoas fazendo os exercícios na academia e já quer fazer do mesmo jeito, com a mesma carga, a gente tem Exato. todo um método, né, uma progressão para seguir. E já conseguir subir carga, fazer o exercício correto, sentir, né, trabalhar ali posterior de perna, de glúteo, é bem bacana, né? A gente ter essa evolução, essa questão de evolução na técnica dos exercícios, não só na questão de diminuir tanto de peso, eu ganhei tanto de massa muscular, mas perceber essa questão de evolução na parte física, de ter mais consciência corporal para realizar os exercícios, entender e colocar a parte da técnica em prática também. Em relação à tua saúde mental, saúde física, o que que tu percebeu assim que mudou com os treinos? Então, o que eu mais notei, né? Eu tomava antidepressivo antes de começar a treinar, porque comecei a tomar quando eu tinha esses problemas com a comida, e desde daí eu não parei mais, né? E quando eu comecei com essa rotina de treino, eu comecei ali ter uma dieta que, né, no começo eu desabafei ali contigo, né? Falei, Aline, eu já venho de um passado aí com transtorno alimentar, eu não quero uma dieta muito restritiva, quero ter o meu docinho, a minha refeição Uhum, livre, né? Mais do que emagrecer, conseguir manter o peso que eu estou buscando, né? Porque emagrecer em si já é difícil. Eu acho que mais difícil ainda é tu manter aquele peso, né? sim. E mais, o que mais mudou assim foi quando eu fui tirando aos poucos o meu antidepressivo, né? O meu remédio que eu tomava ali todos os dias para controlar essa compulsão. E quando eu vi assim, eu troquei ele, a compulsão por comida meio que virou compulsão por treino, né? Então, tinha um dia estressante, eu não, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Eu, sabe, meio que fiz essa troca, né? Que pra mim foi uma troca saudável, né? Enfim, e eu gostava muito de ter ali a tua ajuda, né? Quando eu falo assim, poxa, Aline, hoje deslizei na dieta e tu não deixava eu desistir, tava sempre ali e foi ali como uma psicóloga também, né? Mais do que uma instrutora ali somente de treino e dieta, mas conversava comigo, né? Falou comigo sobre a questão
que não tem como você ganhar 20 quilos em um ano e querer perder em um mês, né? É impossível isso. Então, eu meio que desfoquei, né, disso e foi assim que eu mais notei, né? Fora a disposição, a minha relação com a comida hoje é outra. Eu tenho uma alimentação saudável, mas eu ainda consigo comer o que eu gosto, né? Não tem mais aquela compulsão por doce que antes eu tinha. Não tem mais aquela coisa de descontar na comida quando eu tô num dia triste, sabe? Enfim, foi a coisa assim que mais mudou, sabe? Que eu mais notei foi na minha saúde mental, além de física, corpo, né, como consequência. Perfeito, Jéssica. É até emocionante, né? A gente ver assim o teu depoimento. Eu atendo várias alunas que pararam de usar medicamentos por conta do exercício físico. E se você tem dificuldade, né? Eu quero falar isso para as pessoas, de começar a ter uma alimentação mais saudável, começa a treinar, porque o treino automaticamente vai te levar a ter uma alimentação mais saudável. E como tu falou que foi um processo, né? Tudo aos pouquinhos. Então, começou a treinar, já começou a mudar a alimentação, sem nada de restritivo, com as coisas que você gosta ali no plano alimentar, porque a gente cortar tudo vai prejudicar ainda mais, porque vai causar, às vezes, até pessoas que não têm compulsões, começam com dietas muito restritivas, acaba causando alguma compulsão quando vai comer, come de forma exagerada ou desconta, né, emoções na comida, e no seu caso reverteu, né, começou a descontar ali as emoções no treino, até porque já estava com uma alimentação balanceada, que já incluía o que você gostava de comer no dia a dia. E os hormônios que a gente libera, né, durante o exercício físico, ele vai substituir aqueles hormônios quando a gente come doce, por exemplo, que são hormônios bem parecidos, né? Então é bem importante essa questão de começar a treinar e você vai parar de tomar medicamento. O que eu gosto de falar também é que o treino é como se fosse um remédio natural e sem efeito colateral, porque ele cura tantas coisas, né? E sem ter nenhum efeito colateral igual outros medicamentos, por exemplo. Eu sou muito feliz, assim, fico muito feliz com essa tua evolução, com a evolução de vocês, principalmente quando para de tomar medicamentos pela questão da depressão, da ansiedade, né? Até porque esses medicamentos, eles também têm efeitos colaterais, claro que a gente precisa, né? Por indicação médica, devido aos sintomas, tudo mais, tomar eles, mas é muito legal quando aos pouquinhos a gente vai parando de tomar alguns medicamentos, tanto para questão mental, mas outras pessoas que tomam medicamentos, por exemplo, para dores, né, articulares, eles falam, não preciso mais tomar dor, né, remédio para dor nas costas, não tô mais com dor no joelho, depois que comecei a treinar. Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz com a tua evolução. Parabéns. É legal Obrigada. a gente mudar, né, vidas e perceber assim, que a pessoa tá radiante, tá bem, tá saudável, tá conseguindo manter essa rotina e não é aquela coisa que é maçante, né? Que tu percebe, igual tu falou, quando não vai treinar, sente falta do treino, que precisa treinar quando tem um dia que percebe que é Exato. mais difícil, né? Mais estressante, porque é onde a nossa cabeça, de fato, né, descansa, o nosso corpo trabalha e a cabeça descansa. Jé, se fosse para te dar um recado para alguma pessoa agora que está com dúvida em iniciar, o que tu falaria, qual o recado tu daria para incentivar a começar com os treinos, ter uma rotina diferente, mesmo morando, né, em outro país? Que eu acredito que é muito mais difícil, né? Eu acho que morando fora, como imigrante, a gente já enfrenta muita coisa, já é muito pesado, independente do que a pessoa trabalha, enfim, eu acho que é muito cansativo, né? E uma vez imigrante, tu vai ser sempre imigrante, é um país diferente, é cultura diferente, e eu acho que o exercício, uma alimentação saudável, ela traz muitos benefícios, sabe? Ela te cura mesmo, sabe? Eu me curei através disso, né? Então, poxa, eu parei de tomar antidepressivo. Muitas pessoas até me questionavam, nossa, mas depois de trabalhar, né? Entrava 9 horas para trabalhar, saía 11 horas da noite, ia pra academia, meu pai até me questionava, nossa, mas não tá cansada? Eu falei, é por isso mesmo, eu preciso descontar esse estresse, esse cansaço em algum lugar, eu preciso desse tempo para mim, né? Não rola só casa e trabalho, eu preciso ir pra academia e descontar. Então, quanto antes você começar, no começo, claro que vai ser meio cansativo, até porque é para pessoas que nunca treinaram, nunca fizeram uma dieta, é mudança de um estilo de vida, né? Eu acho que não Sim, funciona só você fazer uma dieta ali por um curto período de tempo e depois voltar à rotina normal, né? Acho que exato. é toda uma mudança, né? E aos poucos e se parabenizar por pequenas conquistas, né?
e não ficar, acho que, se comparando, né, com corpos aí que foram anos de academia, até porque eu me peguei muito com isso no começo, né? Pessoas que já treinavam ali 5 anos e eu querendo aquele resultado em um mês treinando, né? Não funciona assim, né? A gente não sabe do que a pessoa abre mão, né? Sim, De não comer, enfim. Então, eu acho que quanto antes você começar, eu acho que você vai ganhar. Às vezes não tem o resultado que tu queria em um dia treinando, mas, bom, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, é muito perfeito. mais pela mente, né? E o corpo, quando você vê, é uma consequência, né? Eu comecei a treinar pelo corpo e hoje eu vou pela minha cabeça mesmo. O corpo é consequência. Sim, perfeito. Nossa, é maravilhosa as palavras. É isso mesmo. É ir aos pouquinhos, sem se comparar com outras pessoas. Um grande problema de quem inicia, né? Sempre tá se comparando com outras pessoas, que tem rotinas diferentes, né? Que às vezes tem mais tempo disponível para treinar, para se cuidar. Como tu falou, quem mora no exterior, são muitas horas, né? De trabalho, é bem cansativo, e todas as outras barreiras, né? Que enfrenta no dia a dia. Mas é isso, é não se comparar com outras pessoas, um pouquinho de cada vez e a gente vai adaptando, né, a questão da alimentação, dos treinos, de acordo com a rotina de cada aluno. Jé, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado, né, o convite de participar da live. Com certeza, tu vai motivar muito mais mulheres, né, e outras pessoas que moram no exterior e que estão com dúvida, né, de iniciar ou não com os treinos. É muito bacana esses depoimentos de vocês. Muda totalmente, né, o meu dia de outras pessoas também que agora estão assistindo, que vão assistir depois quando a gente postar. Muito obrigada por ter participado. Parabéns Obrigada pela tua também. evolução também. Eu vou postar depois ali o videozinho do antes, depois também de alguns videozinhos do treino de quando começou e agora para o pessoal acompanhar também. Tá bom, eu que agradeço, Aline, por todo o auxílio durante essa jornada, assim, foi incrível, né? Tá sendo incrível ter a minha autoestima novamente, ter uma relação boa com a comida, outra relação totalmente diferente, né? Como eu já te falei uma vez, eu achava impossível emagrecer sem nenhum tipo de transtorno e comendo comidas que eu gostava, e cá estou eu falando, né, do meu emagrecimento, tendo uma alimentação saudável e não deixando de comer o que eu gosto. Muito legal. Parabéns pela tua evolução. A gente se Muito fala ali, obrigada. a gente continua se falando ali no WhatsApp também depois, tá? Então tá E bom. agora que vai começar uma nova jornada, na verdade, né? Voltando aqui pro Brasil, mas logo a gente volta novamente com os Exato. treinos. Beijo, Tchau, Jé. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.